Salve, salve nação Alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, últimas informações do nosso Atlético Mineiro. E papai. Salve, salve nação Alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um corte aí do Gazeta Esportivo, falando, né, sobre o que a gente viu bem claramente, sobre o São Paulo ter entregado o jogo na careta. Na careta, o São Paulo entregou o jogo para o Botafogo. Aquela cena lá do goleiro do São Paulo entregando a bola para o Botafogo ficou muito feio, rapaziada. A gente sabe que nós não fizemos a nossa parte, porque a gente já, na verdade, o Palmeiras jogou, cara, totalmente desmotivado, porque já imaginava que o São Paulo entregaria o jogo pro Botafogo. Sendo que o São Paulo já tinha perdido a rodada anterior pro Juventude. Então você imaginou, cara, você acha mesmo? São Paulo perdeu pro Juventude em casa. Você acha que o São Paulo vai lutar lá no Newton Santos contra o Botafogo para ajudar o Palmeiras? Claro que não. Então, assim, acabou que o Palmeiras entrou muito desmotivado em campo e foi feio também, né? Mas, rapaziada, bora tocar esse vídeo. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ativa o sininho e deixe o like. Valeu, rapaziada. Bora tocar esse vídeo. Já nos acréscimos, Jandrei entregou um presente para Gregory. Gol do volante e gol do ponto final do campeonato. Porém, a gente estava falando aqui do outro lado, né? Do jogo, especificamente aqui, da parte do São Paulo. O Bacégio estava falando aqui do Jandrei. Você achou que esse último gol aí, Bacégio, não precisava ter tomado, né? Não precisava ter tomado, estava tudo decidido. O empate já servia para o Botafogo, o empate ou vitória ou derrota, tanto fazia para o São Paulo. O Palmeiras não iria ser campeão de qualquer forma porque estava perdendo para o Fluminense. Mas eu acho que isso foi um pouquinho de excesso de confiança. O Jandrei tem um belo jogo com os pés, talvez seja o goleiro mais habilidoso com os pés desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Ele não é titular, é verdade, mas tem isso como uma grande virtude. Só que eu acho que ele estava tão confiante que acabou sendo castigado por esse excesso de confiança no lance final. Sobre o jogo, os 3 gols saíram por falhas individuais, né? Tanto os gols do Botafogo quanto os gols do São Paulo. O São Paulo, obviamente, não estava disposto a incomodar o Botafogo, porque iria beneficiar um rival, um dos maiores rivais na briga pelo título brasileiro. Então é óbvio que o São Paulo não iria vencer essa partida, mas eu acho que poderia ter se portado de uma outra maneira. Poderia ter dificultado um pouco mais a vida do Botafogo, sobretudo quando ainda estava perdendo a partida, porque um empate já serviria para o Botafogo ser campeão. Então o São Paulo tem como obrigação ser competitivo. É óbvio que a torcida não gostaria que o São Paulo desse o título para o Palmeiras, mas o São Paulo, eu acho que ele poderia ter sido menos displicente, porque, ao meu ver, era nítida a falta de vontade dos jogadores do São Paulo de desenvolver o jogo, de incomodar o Botafogo, de pressionar a saída de bola, coisas que o torcedor está acostumado a assistir em todas as outras partidas do ano. Palmeiras e Fluminense, um duelo com 2 times em busca de objetivos completamente diferentes. Um Verdão em busca do título e o Flu tentando fugir do rebaixamento. Antes da bola rolar, o clima era de ansiedade e de confiança total entre os torcedores do Palmeiras no Allianz Parque. E essa esperança, essa confiança toda também se estendia para o rival São Paulo. É que para ser tricampeão brasileiro nesse domingo, o Verdão precisava vencer o Fluminense e ainda contar com uma vitória justamente do tricolor diante do Botafogo. Minha esposa é São Paulina. Aqui, Ih, rapaz. E aí hoje, então? Eu tô torcendo pro meu time ajudar o Palmeiras. Ah, pois é sério isso? Mas só por causa do maridão. Só, opa. Ou é um amasso do Bota, um 5-0, ou tá 0-0 aos 48. Entrou um garoto novo no São Paulo. Cruzou, Rael, bateu, é gol! Gol do Botafogo, Palmeiras é tri! Não, do Botafogo não, gol do São Paulo.
Falei errado. Se não errou! O jogo aqui no Allianz Parque também era muito importante para o Fluminense, que ainda corria risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até por isso, o Flu começou indo com tudo para cima do Verdão. Logo no primeiro minutinho do confronto, o John Arias cobrou o escanteio e o Thiago Silva de cabeça carimbou o travessão do Everton. O Palmeiras tentou responder nessa falta perigosa cobrada pelo Rafael Veiga. Mas quem de fato abriu o placar foi o Serna. Passe do Nonato, vacilo do Vanderlan e 1-0 Fluminense. E ó que chances não faltaram tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense no segundo tempo. No fim, deu Flu, 1-0. O time carioca vai disputar a Série A do Brasileirão em 2025, enquanto o Palmeiras ficou com o vice-campeonato desse ano. Esse grupo ganhou o Brasileirão de 2022, 2023 e esse ano lutamos também até o fim. Agora a gente está um pouco triste, mas o grupo tem um respeito porque é um grupo muito trabalhador. Agora eu quero saber de vocês, porque assim, gente, lá em casa, meu marido estava torcendo, meu marido é torcedor do Fluminense, né? E ele estava assim, desesperado. Quando o Fluminense faz o gol, foi algo que não estava sendo esperado aí para essa partida, não é, Alex? Verdade. Podia até fazer um gol, mas... Não da forma como foi. E ainda fazendo um gol no começo, a gente esperava que o Palmeiras fosse para cima para atropelar e fazer a tal virada, time da virada, time do amor. Mas ontem não foi nem time da virada, nem time do amor, foi o time do terror, né? Que deixou o torcedor realmente... Sem vontade alguma, assustado, embasbacado com a falta de alma que o time demonstrou dentro de campo. Isso dito pelo próprio Abel Ferreira depois do jogo. Então o Palmeiras praticamente inexistiu na partida de ontem, por isso que quando a gente fala que a última imagem é que fica, né, para várias situações da vida, nesse caso ficou muito ruim a imagem do Palmeiras para falar do ano, para falar da competição, mesmo tendo chegado na última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda com chances matemáticas de ser campeão. Mas aquele sentimento, aquela sensação de ter deixado escapar pelos dedos a chance clara de ser campeão, o Botafogo deu umas trupicadas que permitiram ao Palmeiras sonhar de uma maneira mais realista. Só que o Palmeiras devolveu sempre que o Botafogo facilitava, né? E a última devolução foi no confronto entre eles no Allianz Parque, em que se o Palmeiras empatasse em casa, não era muito favor assim, era só empatar em casa com o Botafogo, o Palmeiras dependeria só dele para ser campeão. Porque se o Palmeiras ontem não dependesse do jogo do São Paulo para ser campeão, eu tenho certeza de que o estádio estaria lotado, de que a atmosfera seria diferente, a postura dos jogadores seria outra. Então, tudo isso fez com que a composição dessa última rodada fosse dessa forma. E o Fluminense, que não tinha nada com isso, fez o seu papel muito bem feito, mesmo com todas as suas dificuldades de chegar na última rodada podendo cair, ganhou o jogo e se salvou. Se bem que na matemática, mesmo se o Fluminense tivesse perdido o jogo, ele teria se salvado porque o Atlético Paranaense foi mais incompetente ainda e foi para a Série B. O palmeirense, cara, é uma situação complicada porque eu vou tocar num ponto que o Alex Miller bem citou aqui. O fato de o Palmeiras ter dependido do São Paulo para ser campeão brasileiro influenciou muito na postura dos jogadores dentro de campo. Eu acompanhei, me dividi entre as duas transmissões aí no último domingo e dava para ver no semblante dos jogadores botafoguenses antes da partida começar a tranquilidade, o conforto. Eles já sabiam que o São Paulo não iria trazer grandes dificuldades para a equipe. E pelo lado do Palmeiras, os jogadores, a boleirada ela já sabe, a boleirada é macaca velha. Não havia qualquer possibilidade de o Palmeiras ser campeão brasileiro dependendo do rival São Paulo. E o elenco palmeirense sabia disso. E talvez por isso o que a gente viu em campo foi essa falta de alma, essa falta de brio que o Alex bem citou aqui.
O Palmeiras não vai ser campeão de todas as competições, embora entre e seja favorito ou um dos grandes favoritos em todos os torneios que vier a disputar. O Palmeiras ganhou muito nesse modelo de gestão, de contratar atletas que não sejam estrelas, mas que possam render e entregar o que é esperado. E eu acho que esse modelo de gestão do Palmeiras é muito bom e eu acho que a Leila Pereira jamais cedeu a qualquer tipo de pressão vindo da torcida acertadamente. E mais uma vez a presidente ela tem de lidar com essa forte pressão por reforços e reformulação do elenco para a próxima temporada. Talvez dessa vez a torcida tenha mais razão em pedir reforços? Sim. É preciso começar a pensar numa reformulação de elenco? Sim. Esse elenco do Palmeiras ganhou muito, mas tem muitos jogadores também envelhecendo. Então é preciso pensar numa reformulação. Mas eu também não acredito que tudo que vem sendo feito tem que ser desfeito e começar um outro tipo de trabalho. O Abel é um excelente treinador, o Palmeiras segue tendo um grande elenco, apesar de não ter conquistado o Campeonato Brasileiro. E embora precise de reforços, há muitos atletas que podem ser utilizados na próxima temporada. Então calma, torcida palmeirense, porque embora o título não tenha vindo, o Palmeiras segue com grandes perspectivas de sucesso para os próximos anos. É aquilo, né? A régua vai aumentando na questão do torcedor. Exatamente. Porque é o que a gente estava falando aqui. O Palmeiras, ele ganha o Campeonato Paulista. Tem o azar que não teve nos outros anos dos sorteios das outras competições, acaba pegando os dois campeões, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores nas oitavas, acaba sendo eliminado. Mas é isso, aí acaba... É que realmente, né, Alex, não sei se vocês concordam comigo, quando existe esse jogo contra o Botafogo, ali eu acho que acaba qualquer tipo de ânimo mesmo, a animosidade até do Abel. A última esperança, na verdade, real do palmeirense era esperar por um resultado que era perfeitamente plausível de acontecer e não aconteceu, que era a vitória do Inter em casa contra o Botafogo. O Botafogo desgastado, tudo mais, cansado, eufórico com a conquista da Libertadores. 3 dias depois, o Inter, que era o melhor do retorno ainda, receberia esse Botafogo no Beira-Rio. Então, por que não o Inter ganhar do Botafogo? Poderia ter ganho. Sim. Se o Inter tivesse ganho, o Palmeiras também entraria nessa última rodada, só dependendo de si. Mas o Botafogo ganhou. Então, tchau, né? Bom, rapaziada, você viu aí um corte do Gazeta Esportivo falando muito dessa última rodada. Eu acho que eles foram muito sucintos no que eles falaram. A grande verdade é, Palmeiras não fez sua parte porque perdeu pro Fluminense? Sim. Mas você via, cara, que o time do Palmeiras entrou sem ânimo. Ele já imaginava, já sabia que o São Paulo não ia dar dificuldades ao Botafogo. Não ia, não, já imaginavam que o São Paulo praticamente não ia dar dificuldade ao Botafogo, tanto que assim o aconteceu. Você vê que o São Paulo, cara, estava no jogo, na verdade, para cumprir a tabela. Porque o São Paulo não ia brigar para vencer o Botafogo, para ajudar o Palmeiras. Então, a verdade que antes da gente entrar em campo, o Palmeiras já estava meio que derrotado, já sabia, já imaginava. E o São Paulo não iria jogar de verdade. Na rodada anterior, o São Paulo, já que não queria mais nada com nada, perdeu para o Juventude em casa. Perdeu para o Juventude em casa. Então a gente já pensou, cara, o que o São Paulo vai jogar contra o Botafogo? E aí eles falaram no início, né, cara? Ficou feio também pro São Paulo, né? Poderia ter feito um jogo mais equilibrado. São Paulo, cara, parece que ele falou pro Botafogo, ó, rapaziada, fica tranquilo. Vamos jogar no sapatinho para vocês levarem esse caneco para casa. Eles não queriam ajudar o Botafogo, ajudar o Palmeiras. Então eles ajudaram o Botafogo, né, rapaziada? A grande verdade é essa. Eu acho que o último comentário ali foi muito sucinto, cara. O Palmeiras entrou em campo totalmente desanimado, já desacreditando que o São Paulo fosse fazer o papel de vencer o Botafogo. Então, rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou de tudo que foi falado. E realmente você acha que o Palmeiras entrou em campo desanimado por saber
que o São Paulo ia entregar o jogo para o Botafogo? Eu quero ouvir a sua opinião. Deixe isso aí nos comentários e dá aquela moral pra gente. Vai lá no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.